Muito bem, dedicados irmãos. Nós vamos iniciar esse estudo com uma passagem do Evangelho que ela é das mais emblemáticas que se possa ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parábola do festim das núpcias. O reino dos céus, disse Jesus, é semelhante a um rei que fez as bodas de seu filho. E aí, mandou seus servos chamar os convidados para essas bodas. Mandou pessoas saírem às ruas, às cidades, para convidar. Mas eles se recusaram a ir. Vejam as particularidades, né, dessa parábola de Jesus, né? Pessoas estavam sendo convidadas para um casamento e se recusaram a ir nesse casamento. Ele enviou outros servos dizendo esse recado: dizem aos convidados, eis que eu tenho preparado o meu banquete. Vinde às bodas. Mandou de novo outras pessoas fazerem um convite. E não acreditou que as pessoas não estavam querendo vir. Quem ele havia eleito para o casamento do filho. Mas eles desprezaram os missionários. E eles foram para sua casa do campo. Outro foi para outro lugar. E outros mataram os emissários do convite. Além de não virem para o casamento, resolveram assassinar os convidados, os que estavam trazendo o convite. Então, o rei, vendo isso, ficou muito bravo. E fez marchar seus exércitos e acabou com esses homicidas. Então disse aos seus servos: eu preparei as bodas, mas quem eu quis que viesse, não quiseram vir. Então saí pelas ruas e quantos achardes nas ruas, trazei para estas bodas. Muito bem. Está assim, quase simples a parábola, agora vai ficar um pouco mais difícil. Aí vieram as pessoas para a festa. Quando o rei entrou no salão e vendo todos que estavam à mesa, ele viu ali uma pessoa que não estava vestindo a veste nupcial. E aí o rei perguntou: ô meu amigo, como que tu entrou aqui? Não tendo vestido a veste nupcial. E o homem emudeceu. É interessante que o homem emudeceu, porque ele não tinha nada para dizer. Não tinha desculpa para dar. Não tinha nem o que inventar. Ficou quieto. E como quem cala consente, então o rei disse aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores, porque são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Aí tem outras passagens aqui, mas nós vamos por partes aqui, né? Falando rapidinho dessa passagem do Evangelho. A maneira com que o povo hebreu
tinha para perpetuar os seus ensinamentos. Eles usavam figuras, né? Porque não tinha, como que se escrevia? Não tinha na época a facilidade de se escrever, como nós temos hoje, gráficas, né? Hoje nem existe mais, está quase isso deixando de existir, com tantos recursos, né? À mão de todo mundo, com impressoras e tudo mais. Mas naquela época não tinha. A forma com que era guardados os ensinamentos, com escribas. Imagina como é que era para preparar uma folha de papel. Não tinha hoje, não tinha o sulfite na época. A pessoa, para fazer uma folha de papel, levava um mês. Tinha que ir lá, cortar a planta, prensar, secar. Aí, depois de todo esse trabalho da prensa, de ter secado, ele tinha que escrever de uma forma... Já pensou rasurar? Não tinha borracha. Depois de ter preparado tanto aquele manuscrito, o cara errava, jogava fora, meses de trabalho. Então, por isso que os escribas eram pessoas muito selecionadas, né? Muito destacadas, porque eles não erravam, eram profissionais da escrita. Bom, então era difícil escrever. Então, o povo hebreu, eles contavam histórias que era fácil de ser guardado, e de geração para geração aquilo ficava. Jesus usou muito desse recurso de parábolas para poder deixar a mente das pessoas sempre muito vivas. E usava as tradições que o povo hebreu tinha para poder gravar. O grão de mostarda foi um exemplo que ele usou para suas parábolas. O argueiro, a parábola das 10 virgens que ele contou. Enfim, várias parábolas ele usou para nos dar exemplos, mas da vida cotidiana deles. E o casamento, para o povo hebreu, era uma forma que era contada desde os tempos dos profetas para simbolizar essa união do céu com a terra. Era um casamento. As bodas era o casamento, a vinda desse reino dos céus para a terra era contada, simbolizada como um casamento. Então, Jesus, quando fala dessas bodas, que o rei convidou pessoas para as bodas, ele está se referindo à vinda de Jesus mesmo, à vinda dele aqui. Então, ele mandou pessoas vir, mandou emissários para convidar para esse casamento. Então, se a gente for analisar historicamente, desde quando Moisés revelou o Deus único, que foi aí com Abraão, e Moisés, que eles revelaram esse Deus único, que veio periodicamente pessoas falar deste Deus. Vai vir o Messias, o Salvador, vai vir aquele que vai aparar, que vai libertar definitivamente. As pessoas ficavam contando essas histórias. Eram os que traziam um convite. Arrependei-vos. Lembram de João Batista? Arrependei-vos. Eu batizo com a água, mas o que virá após mim os batizará com o fogo do Espírito Santo. Então, quando Jesus conta a história, só para a gente dar esse contexto, das bodas, está se referindo a uma tradição do povo hebreu para elucidar o casamento do céu com a terra. E também quando ele fala do que aconteceu, o que aconteceram com os profetas que vinham trazer o convite para a vinda de Jesus? Porque todos esses profetas anunciavam a vinda desse ser supremo. Todos eles, Daniel, Jeremias, Isaías, então, todos eles falavam. O que aconteceram? Eles foram vilipendiados, mortos, perseguidos. Jesus está contando essa história, essa saga. Mas
as pessoas que fizeram isso, esses mundos, esses reinos, os persas, os babilônios, os acádios, os sírios, o que aconteceu com esses povos que combateram os profetas, que subjugaram os filisteus, que subjugaram? Eles foram todos, assim, limpos e varridos do nosso planeta. Seus mundos, seus impérios faliram. Então, Jesus também conta isso. E o que Jesus quis dizer? Já que os que foram eleitos não quiseram vir, porque eles mandavam chamar esses povos, né? Ele mandou chamar todas as pessoas de má vida, né? As pessoas de vida simples, as pessoas das ruas, ele mandou chamar todos para essa festa. Bom, nós imaginemos, vamos trazer para os dias atuais, né? Trazer para os dias atuais com o advento do Espiritismo, que é o Consolador prometido. Ele não veio lá no reino de Israel. O Espiritismo, ele veio para o Brasil, né? Jesus, ele transplantou a árvore do Evangelho aqui para o Brasil. Ele deixou toda aquela história, que seria mais fácil, por exemplo, o Espiritismo, esse Consolador prometido, vir num lugar onde as pessoas são preparadas. Por exemplo, a Índia tem tradição de 5 mil anos de conhecimento da espiritualidade. O livro dos Vedas, do Bhagavad Gita, do Mahabharata, são livros de 3.000 anos antes de Cristo. Eles falavam de comunicação dos espíritos, da manifestação dos espíritos. Não seria mais fácil ter o espiritismo surgido na Índia? Eles não aceitaram o convite. E na China milenária, Confúcio, Lao-Tse, Forri, não teria sido mais fácil também na China? 10.000 anos antes de Cristo, eles já tinham esse conhecimento desse mundo espiritual? Não. Também se perderam numa supremacia que não agradou a Deus e não poderia dar continuidade. E a Grécia, Anaxágoras, Pitágoras, Tales de Mileto, Sócrates, não seria mais fácil ter vindo o Espiritismo na Grécia, que essas pessoas cultuavam, né, lá no templo onde se manifestavam as pitonisas, dando revelações, comunicações do santuário de Delfos? Por que não? Lá era um terreno tão fértil para essa sabedoria, os homens mais sábios que pisaram no planeta estavam lá. Mas não, o poderio da guerra, da subjugação foi maior. Então Deus disse não. Chamai todos, as pessoas simples, todos, para essa grande revelação. Então Jesus veio, né, o casamento do céu com a terra se deu numa manjedoura, enquanto esperavam um homem líder de exércitos, nascido da casta pura do povo de Israel, legítimo, herdeiro dessa tradição hebraica. Jesus nasceu entre os animais. Seu pai era um carpinteiro, a sua mãe uma dona de casa, uma pessoa simples. A tal ponto que, quando disseram que ele era o Messias e que era de Nazaré, o que de bom pode ter vindo de Belém, de Nazaré? Falaram, o que de bom pode ter vindo de lá? De tão pequena que era a cidade para as pessoas.
Então esse é o contexto dessas bodas, essa história. Agora, bem, nós já dissemos que é um casamento do mundo espiritual superior com a terra. Todos foram convidados, os menos credenciados aos credenciados, todos foram convidados. Agora, tem uma particularidade nesse casamento. A pessoa tem que ter uma veste nupcial. E a tradição hebraica, a veste nupcial é uma roupa branca. Você tem que estar de branco. Como é que você chega de vermelho na festa, o anfitrião vai mandar você sair? Bom, se nós formos então traduzir para a nossa realidade, nós estamos querendo participar desse banquete, desse encontro feliz. O que é a veste nupcial para nós? Já vou dizer, ela não é comprada. Não tem alfaiate nesse planeta, não existe costureiro, não existe nada que possa confeccionar para nós essa veste. Ela é adquirida. A veste nupcial é a nossa aura. Quando nós chegamos no plano espiritual, nós somos quem nós somos. Nós não conseguimos pintar a nossa aura. E nem conseguimos comprar a tonalidade. Porque uma coisa é certa. Quando nós chegamos no plano espiritual, deixamos esse corpo e acende para a espiritualidade a nossa essência. Se a nossa essência não é tão brilhante nesse mundo superior de amor, de bondade, de caridade, ela vai ter uma tonalidade muito característica, meio escurecida, meio sombria e bem apagada. Existem regiões específicas no mundo espiritual para esse padrão vibratório meio escurecido, meio apagado. Assim como quem está nessa condição não consegue estar em lugares tão especiais por diferença vibratória. Nós só conseguimos estar nos mundos bons se nós estamos afinados com eles, com a veste deste mundo, característica e padrão desse mundo. Quando a gente viu o filme Nosso Lar e nós lemos o livro Nosso Lar, nós temos uma passagem de uma senhora que tenta entrar na colônia e eles não deixam ela entrar. Porque ela não estava com essa veste nupcial. Era uma pessoa que fingia ser alguém que estava precisando de ajuda, mas não, ela só estava fingindo, achando que podia fazer no plano espiritual o que ela fazia na Terra, fingir, né? E aí os espíritos, André Luiz acompanhando aquele diálogo, alguém colocou para ela, fez uma pergunta mais direta e ela se revelou, começou a vociferar, começou a bravejar e começou a xingar todo mundo. Falou, essa é a essência dela. Então ela não podia entrar dentro da colônia Nosso Lar. O banquete, ela teve que ser convidada a se retirar dessa mesa, nessa veste nupcial. Então, quando a gente demanda a espiritualidade,
nós somos de fato quem nós somos. No Evangelho conta uma passagem de uma rainha, que ela foi uma rainha da França, e quando ela chegou no plano espiritual, ela achou que ia ser servida como era na terra. Mas não, ela falou, cadê minhas servas? Não tinha servas. As servas dela é quem estavam indo para esse reino dos céus, e ela estava paradinha ali. Porque a espiritualidade, a elevação espiritual, ela é conquistada, ela não é comprada. Por isso que Jesus nos disse, que está aqui no Evangelho, fazer esforços para passar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. E quando a gente lê uma passagem dessas, a gente lembra da passagem de Maria de Magdala, que está no livro Boa Nova. Ela era uma pessoa, digamos assim, para os padrões da época, impura. Ela era uma prostituta, ela encontrou com Jesus, e quando encontrou com Jesus, Maria de Magdala, Jesus teve aquela conversa e ela mudou completamente. Abandonou a vida dela, abandonou aquele padrão de vida para seguir Jesus. E Jesus apremiou o esforço, né? Porque ela foi a única pessoa que Jesus apareceu logo que ele retornou do túmulo. Ela foi lá para ver, né? Velar pelo Cristo. E Jesus, e ela viu Jesus, depois foi contar para os discípulos que ela tinha visto Jesus, e os discípulos não acreditaram. Por que ele ia aparecer para você, uma pecadora, e não para nós? Emmanuel analisa isso no livro Caminho, Verdade e Vida. Por que Jesus apareceu para Maria de Magdala e não para os outros? Jesus premiou uma pessoa, aquela pessoa que mais violência fez à sua inferioridade para o seguir, porque ela conseguiu. E num desses diálogos que ele teve naquela noite com Maria de Magdala, né, quando ele a converteu, ele disse para fazer esforços para passar pela porta estreita. Faça esforços para passar pela porta estreita. Maria de Magdala, a partir daquele dia, seguiu, acompanhou ele na cruz. E depois, quando Jesus desencarnou, voltou ao plano espiritual, ela tentou acompanhar os discípulos, mas os discípulos não quiseram ela, não acreditaram que ela tinha se convertido. Só se lembravam da Maria de Magdala anterior. Isso é um alerta para nós, que as pessoas têm um capricho muito especial para guardar os nossos erros. Eles não lembram tanto dos nossos acertos, mas as pessoas gostam de lembrar muito dos nossos erros. Ela não recebeu guarida no trabalho dos discípulos, então ela saiu por Jerusalém a pregar o Evangelho de Jesus. E um dia ela escutou pessoas sendo empurradas para fora da cidade de Jerusalém, um grupo de leprosos, e ela perguntou, meus irmãos, aqui não temos para onde ir. Ela os abraçou, lembrou de Jesus, os abraçou e seguiu com eles para o Vale dos Leprosos. E lá ela cuidava deles, ela dava alimentação, ela falava de Jesus, ela os consolava. E com o convívio ao longo dos anos, ela adquiriu a hanseníase, a lepra. Num dia muito difícil, onde as dores no corpo dela eram lancinantes. Ela achou que a missão dela tinha acabado na Terra. E ela começou, naquele delírio da dor, ela começou a sentir saudade de Jesus. Daquele tempo em que ela via Jesus
pregando, multiplicando pães, ela acompanhou aquilo tudo. E ela sentiu o seu corpo ir desfalecendo. De repente ela não sentia mais dor, não sentia mais nada. Ela tinha desencarnado. Quando ela abriu os olhos no plano espiritual, ela encontrou Jesus estendendo os braços para ela e dizendo: Maria, vem para o meu reino, você passou pela porta estreita. É o prêmio de passar pela porta estreita é encontrar Jesus nesse mundo espiritual. Há uma passagem aqui que diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. São pessoas que acham que têm a veste nupcial, porque falam muito bem, ensinam bem, pregam bem o Evangelho, mas não fazem bem o Evangelho. Não praticam muito bem o Evangelho. Não serve. Vão ter um choque quando chegarem no mundo espiritual. Porque a sacola de bênçãos vai estar vazia. Porque existe essa análise quando nós chegamos no plano espiritual. Eurípides Barçanufo, ele fundou um sanatório no plano espiritual. Está lá no livro Tormentos da Obsessão. O sanatório é uma palavra forte, é um hospital. Mas qual o objetivo dele? Ele acompanhava os espíritas desencarnando. E os espíritas chegavam na espiritualidade tendo um choque com o plano espiritual. Porque eles achavam que, pelo fato de serem espíritas, estava tudo bem. Era o crachá que abria, né, a porta para eles chegarem lá, né? Não, eu sou espírita. Ah, eu sou espírita. Que é muito interessante, né, no livro Os Mensageiros, que vai sair agora um filme, está saindo agora, hein? Assistam. Ou leiam o livro antes de ver o filme, é melhor, né? No livro Os Mensageiros, André Luiz conta a história de vários médiuns que saíram da colônia Nosso Lar, ou trabalhadores, para a Terra, chegaram aqui, faliram. Saíram da colônia Nosso Lar, com o respaldo de Clarencio e tantos outros espíritos. Mas chegaram aqui, o dinheiro pesou, as necessidades materiais pesaram e eles abandonaram as suas missões para se aproveitar da credulidade das pessoas. Esse é o que está narrado no livro dos Mensageiros, do André Luiz. Entre outros exemplos que nós temos para dar, entre muitos outros exemplos, dessa credencial, né, que a gente chega no plano espiritual e não contamos, muitas vezes, com o suporte que nós achamos que devemos ter. Então, dedicados irmãos, não é pelo fato de sermos espíritas que a gente vai ganhar algum benefício. A única, como diz o Divaldo, mais vale um ateu que faz o bem do que um cristão espírita que não faz nada. É uma grande verdade, né? É uma grande verdade pelo bem que a gente faz. Então, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. A pessoa vai ter um choque se ela só souber falar e não fizer, não praticar o bem no limite das suas forças. Como diz, isso de nada valerá, como o próprio Cristo falou. Fazendo esforço para passar pela porta estreita, nós
e por falar nisso, nós estamos vivendo um dos momentos mais emblemáticos da história da humanidade. A mudança do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. A chegada definitiva desse reino de Deus. Independente da vontade do homem, esse reino vai se instaurar aqui na Terra. Independente do que nós quisermos, do nosso desejo ou não, já deu o tempo, Deus já deu esse tempo para nós, de fazermos da nossa vontade. Como nós não conseguimos, Ele tomou medidas para que isso aconteça. Desse casamento ser apressado. Então Ele está trazendo convidados de fora, os espíritos de outros sistemas solares estão vindo aqui para a Terra. Livro do Divaldo Franco. Também psicografado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O amanhecer de uma nova era. Esses espíritos estão vindo para cá, para nos ensinar, para nos mostrar como que é esse novo reino, esse novo mundo. Eles não têm dívida nenhuma com o nosso planeta, eles estão vindo nos ensinar. Mas uma coisa é certa, como disse Jesus, só os brandos e pacíficos vão herdar a terra. A gente tem que nos credenciar para a gente poder herdar esse planeta. Porque vai ser muito bom viver nele. Vai ser um planeta muito feliz, muito espiritualizado. Mas o filtro para merecermos estarmos aqui, esse filtro, ele está grande. Você tem que passar, a porta é tão estreita que você tem que estar fininho para passar por ela. Senão você não encarna aqui. Então, para nós, querendo saber como é que vai ser, é simples. Você vai e não volta. O mal fica, o joio fica, e o trigo volta para o nosso planeta. É assim que será separado o joio do trigo. É assim que vai ser separado, caros irmãos. Então, queridos irmãos, essa é a nossa mensagem dessa noite. Que nós possamos escutar esse chamado. Porque Deus nos convoca e todos nós que aqui estamos sendo convocados para esse novo mundo. Que Jesus esteja conosco, nos envolvendo no seu coração, na sua infinita misericórdia. Todos nós temos condições de oferecer algo para Deus nesse mundo. Lembrem do óbolo da viúva. Ela não tinha nada, deu só 2 moedinhas. Jesus disse, ela deu mais do que todo mundo, ela deu tudo que ela tinha. O que é esse nosso tudo? O que é esse nosso tudo? Então, queridos irmãos, que Deus nos abençoe a todos nós. Vamos fazer agora aqui as nossas vibrações, depois passar para a nossa prece final.